Esse vídeo é uma resposta às ofensas proferidas pela deputada federal Erika Hilton a mim, a médica psiquiatra Akemi Shiba, do qual foi chamada de negacionista, a senhora Eugênia Rodrigues, porta-voz da campanha No Corpo Certo, e a senhora procuradora Tatiana Dornelles, durante a audiência pública da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, Infância Plena, em Brasília, sob a liderança da deputada federal Francine Bayer. Tivemos a oportunidade de apresentar, com forte fundamentação científica, nosso posicionamento contra as narrativas insanas de que uma criança pode nascer trans. Não existe criança trans. E esse fenômeno, promovido massivamente pela mídia tradicional, tem vários motivos que vêm sendo estudados há décadas, mas que, por pressões ideológicas de movimentos políticos revolucionários, a verdade não tem sido realmente exposta para a sociedade. Provavelmente a deputada não sabe o seguinte: a teoria queer ganhou espaço dentro das universidades e, consequentemente, do debate público, sem nenhuma base técnica que pudesse provar que estava correta. Eram simplesmente indivíduos defendendo comportamento que dantes nunca foram aceitos na sociedade por serem prejudiciais à saúde e para a estrutura social. Uma das ideólogas de gênero, Gayle Ruby, afirma: este é um argumento altamente pragmático, até mesmo orientado pela agenda. Ela afirma que devemos acreditar que sexo, gênero e sexualidade são construções sociais, não porque seja necessariamente verdade, mas porque é fácil de politizá-los e exigir mudanças se forem construções sociais do que se forem biológicas. Mas senta aí que o vídeo vai ser longo, mas antes a gente tem que ouvir a deputada, o comentário que ela fez sobre a gente, e aí eu vou comentando aos poucos e mostrando dados, imagens, para que a realidade seja mostrada sem essa narrativa de que tudo é transfobia, tudo é violência, porque isso, na maioria das vezes, são falácias. É claro que existe violência no Brasil, mas não um genocídio de LGBTQ+ agenda, tá bom? Acompanhe aí. Bom, essa audiência ela aconteceu no dia 21 de junho de 2003 e ela teve a participação de pessoas que são contra essa insanidade de colocar crianças sobre tratamentos hormonais ou cirurgias, que são propostas da ONG Minha Criança Trans, e também pessoas que são a favor, como a deputada Erika Hilton, que aliás foi a única que participou, que esteve ali. Ela ouviu toda a nossa explanação, fez um discurso de 6 minutos e se retirou. Ela acusou todo mundo de transfobia, nos chamou de negacionista, de tantos istas e fobias que essas narrativas de pessoas pertencentes ao lado político dela costumam nos acusar. No entanto, eles evitam um embate com argumentos e fundamentação científica. No caso dela ter acusado a psiquiatra Akemi Shiba de ser negacionista por ter uma oposição no tempo das vacinas. Mas eu pergunto para a deputada Erika Hilton: se auto-intitular mulher, sendo que você nasceu no corpo biológico masculino, não é negar a ciência? Mas vamos assistir aqui a fala da deputada Erika Hilton, que provavelmente ela vai me acusar de transfobia, mas isso é normal deles, como eu já falei. Mas vamos assistir e a gente vai comentando pouco a pouco e mostrando dados e imagens que provavelmente a deputada não sabia, mas agora ela tem a máquina pública a favor dela e ela pode contratar assessores que falem outras línguas, que investiguem mais profundamente, para que ela esteja inteirada disso, e não através de pessoas das quais ela acusa de negacionismo. Deputada Erika Hilton, a palavra está com a senhora, com um tempo de liderança, 6 minutos. Obrigada, presidente. Bom, eu me questionava se vinha até essa audiência pública ou não, se é que posso chamar isso de uma audiência pública, porque, na verdade, o que estou vendo aqui é uma grande pataquada, com todo respeito à Vossa Excelência requerente desta audiência. Vossa Excelência trouxe uma médica que foi contra as vacinas, que usou uma prática já conhecida pelo movimento negro, que é o racismo científico, que lá outrora argumentou, a partir de determinações cranianas, partes do cérebro, que a população negra era uma população inferior. Olha, percebam que ela está colocando uma situação que ninguém mencionou ali. Ninguém falou de racismo, ninguém falou de nenhuma situação referente ao que ela está mencionando. Ela quer persuadir pessoas que não assistiram a isso, como os artistas da Globo, que provavelmente eles não vão assistir isso porque eles não têm capacidade intelectual, eles só plantam narrativas e apoiam narrativas que interessam financeiramente para eles.
A população branca agora traz esses mesmos argumentos para tentar descaracterizar a existência de pessoas trans travestis. As falas podem ser muito... Ninguém falou contra trans. A gente está falando contra essa insanidade de afirmar que crianças trans existem, que já nascem assim, quando que, na verdade, isso não é possível. Os próprios cientistas do movimento trans, que têm o bom senso, como a doutora Marcy Bowles, ela falou que é impossível que isso seja real e que ela é contra essa hormonação de criança, como eu mencionei no meu discurso lá, mas me parece que a deputada Erika Hilton não está a par do que o próprio movimento dela prega e faz. Ou ela sustenta narrativas que não têm base científica. Mas vale ressaltar, como eu falei no início desse vídeo, que eles não vão provar isso. Eles não têm como provar isso, é por isso que eles vão sustentar as narrativas através da propaganda. E a gente sabe, como eu mencionei no meu livro, e como tantas outras pessoas mencionam, que eles são muito bem subsidiados financeiramente. Vamos continuar. Muito sutis ao dizerem que estão tentando proteger a infância das crianças e dos adolescentes, o que é nobre e o que é extremamente importante em um país que cresce na violência e nos abusos contra as nossas crianças, mas o que na verdade está colocado aqui é o preconceito, a desinformação, a mentira, uma série de argumentos falaciosos que é preciso depois que se revisite as fontes desses argumentos. Todos nós deixamos fontes para que ela revisasse, né? Mas se ela não quer revisar, provavelmente é porque ela não tem interesse e ela quer continuar as narrativas dela. Para que se demonstre a comprovação daquilo que foi tratado aqui. Disseram, por exemplo, sobre mutilação em crianças menores de idade. Aqui o Conselho Federal de Medicina diz que o tratamento de hormonioterapia não pode ser aplicado em adolescentes menores de 16 anos e as cirurgias de redesignação sexuais aplicadas em pessoas menores de 18 anos. Olha, então o que está acontecendo lá no Hospital das Clínicas? E a gente não só mencionou isso, a gente não afirmou que isso está acontecendo no Brasil, mas a gente sabe que essa hormonação sintética está acontecendo em crianças de 8 anos no Brasil, lá no Hospital das Clínicas, porque a proposta da ONG Minha Criança Trans, que são mais de 50 propostas, eles propõem isso aqui no Brasil, e também PrEP, com a intenção, como a senhora Eugênia lá no Corpo Certo mencionou, com a intenção de deixar as crianças com a sua puberdade bloqueada e, consequentemente, oferecer PrEP, que é para evitar HIV. Não tem uma contradição referente a isso? Será que tem alguns movimentos que defendem a pedofilia? Logo, não existe mutilação em criança, não existe mutilação em adolescentes. Essa é mais uma tentativa. Olha essas imagens aí. De promoção do caos, da desinformação, da mentira, dessa frente antitrans que vem ganhando força não só no Brasil, mas em todo mundo. É um ódio irrestrito, fantasiado de preocupação. É uma violência contra um grupo que já é massacrado historicamente e ainda digo mais, Mas dizer que esse grupo é vítima dessa sociedade aqui, de pessoas como eu e vocês que lutam contra isso é uma falácia. O que acontece é que movimentos como o movimento gay no passado e também o movimento negro, eles são usados como massa de manobra, historicamente comprovado, para interesses obscuros e de empresas financeiras. Existem muitas provas referentes a isso, mas que provavelmente a deputada não tem novamente essas informações. É hora de botar os seus assessores para trabalhar. Qualquer coisa eu estou disponível e eu envio dados para a senhora. A transexualidade, a necessidade de cirurgia de redesignação sexual. Ninguém precisa passar por cirurgia de redesignação sexual para ser transexual ou travesti. Isso é uma... Olha, e aí ela tá falando outra coisa que não faz sentido. Porque tanto os travestis quanto as lésbicas, aquele estilo caminhoneiro, como era dito no Brasil, elas estão em extinção. Elas não existem mais. Sabe por quê? Porque eles estão pregando que essas pessoas são transexuais e essas pessoas têm que fazer cirurgias para se aceitar no corpo, sendo que no passado isso nunca foi problemas para elas. Aqui fora, as meninas tomboys, que quer dizer as meninas mais masculinizadas, elas já estão sendo mandadas diretamente para tratamentos hormonais. É isso que é o nosso objetivo, evitar que isso aconteça no Brasil como já está acontecendo. Sequência levada a determinadas características que pode ser ou não ser a escolha de uma pessoa transexual e travesti. Então, de fato, o tempo é muito curto para que a gente possa explorar os absurdos que aqui foram tratados. Os horrores, eu diria, porque nós vivemos... Sim, foram tratados horrores ali, porque a gente expôs pessoas que passaram por esses tratamentos hormonais e por cirurgias e que se arrependeram e que são esquecidos pelo movimento trans, porque são considerados como traidores da causa. E isso a deputada não mencionou, ela simplesmente fingiu que não viu. Estamos no primeiro país do mundo que mais mata esta população e nós temos profissionais da área da saúde
Olha, o Brasil não é o país que mais mata transexuais ou LGBTQ+ agenda. Isso é uma falácia, porque eles não podem computar isso. Até mesmo esse movimento lá da Bahia, que fez essa afirmação em 2018, viu que eles não puderam comprovar isso. Isso só eram suposições. Então, logo, isso são falácias da deputada e logo, ele não é científico. Como é que ela quer afirmar uma coisa que não é científico? Um país onde tem a maior parada gay do mundo é o país que mais mata pessoas referente a essa minoria? Eu acredito que deve ter alguma falácia aí no que a deputada está falando, porque no Brasil morre entre 60 mil e 80 mil pessoas por violência urbana. Será que a gente afirma que está tendo um genocídio de pessoas héteros? Que deveriam estar, inclusive, tentando impedir a auto-harmonização, porque isso sim é um risco. Nós não queremos que crianças e adolescentes façam auto-harmonização. Nós queremos que equipes multidisciplinares, profissionais capacitados, E por que essas equipes multidisciplinares não trabalham o que está acontecendo na cabeça dessa criança? Eles estão tratando algo que são desordens mentais, como a disforia de gênero, do qual a gente falou nessa comissão. A gente falou da disforia de gênero e em nenhum momento, e provavelmente a deputada nem saiba o que é isso, e ela sofre de disforia de gênero, ela fez alguma menção referente a isso. Ela simplesmente abordou coisas que não foram faladas ali em nome de uma agenda. basados em pesquisa, em ciência e não em negacionismo. Nós estamos querendo nos distanciar do negacionismo. Foi isso, inclusive, que o povo brasileiro escolheu no último pleito eleitoral. Quando uma pessoa nasce no corpo masculino, que a sua biologia mostra que é masculino, e ela não quer pertencer a esse corpo, qual é o nome disso? Talvez seja negacionismo científico. E a deputada voltou a nos atacar, nos chamando de negacionistas. Se distanciar da mentira, se distanciar da enganação, se distanciar do falso científico que se fantaseia de ciência, mas na verdade nada tem de ciência por detrás. Nós temos relatos, por exemplo, da adolescente, da criança, né? Porque já falar de defesa da infância, Karen Havashi, em 2021, uma criança de 13 anos, foi brutalmente assassinada no Ceará, brutalmente espancada aos 13 anos. Se você abre o jornal ou vai naquele programa, eu não sei se existe esse programa ainda no Brasil, que é Cidade Alerta, você vai ver inúmeras crianças desaparecidas, assassinadas, sequestradas, mas ninguém fala sobre isso. Simplesmente em casos pontuais que acontecem e um dos países mais violentos do mundo, a deputada quer usar algo pontual para dizer que existe um genocídio de pessoas trans no Brasil. Isso é mentira. De idade, por se declarar uma pessoa transexual e travestis. Nós somos expulsas de nossas casas em volta dos 12, 13 anos de idade e somos obrigadas a viver da prostituição compulsória e eu não vejo Olha, como eu li, eu fui pesquisar sobre a vida da deputada, ela afirma mesmo lá na história dela que ela teve que se prostituir aos 14 anos. Eu tenho também vários relatos de pessoas que são filhas, por exemplo, pessoas que se auto-intitulam trans, que são filhas de pastores e não foram expulsas de casa. Eu conheço pessoas pessoalmente que também são trans e que jamais se prostituíram, mas sim trabalharam. Aqui fora, ninguém vê pessoas ou crianças se prostituindo, até porque a lei protege referente a isso e essas pessoas não escolhem esses caminhos. Será que são uma cultura no meio gay, no meio LGBTQ+, agenda, que levam pessoas como a deputada a optar pela prostituição? Até mesmo em São Paulo, onde eu morei, onde eu fiz faculdade, eu conheço muitas pessoas que são LGBTQ+, ou trans, que optaram, por exemplo, por ser cabeleireiros ou por estudar e não optaram pela prostituição. Será que isso são decisões pessoais que ela quer colocar ou isso é algo generalizado? mesma preocupação, eu não vejo o mesmo discurso em defender essas vidas. Eu não ouvi aqueles que bradam aqui a defesa da infância chorarem a morte de Keren e de tantas outras crianças. Eu não vejo esta mesma preocupação contra o ódio, contra a violência e contra o estigma que acomete esta população. Eu vejo esta fantasia, eu vejo esta falácia, que é nós estamos preocupados com as infâncias das crianças. Mas quando nós estamos diante de um cenário de brutalidade, a deputada falava e dizia, eu gostava de futebol, eu não sei. Não são essas as características que levam à consciência. E uma outra questão não se pode dizer que aos 12, 13 anos se é uma criança trans, mas no ato do nascimento, mesmo antes de aprender a falar a primeira palavra, já se pode... Como eu mencionei, isso é uma falácia de dizer que a pessoa escolhe o seu sexo. Ele já vem na concepção, durante a gravidez. Isso pode ser descoberto ao nascimento ou muito antes, quando através de exames como o ultrassom.
Não existe essa possibilidade. Isso são teorias, deputada. Teorias que a senhora provavelmente não está a par disso e que pessoas como eu, que é contra, sabem muito mais do que a senhora está afirmando aí. Testar que é uma criança cisgênera. Então, na verdade, o que está colocado aqui é que a transexualidade é uma loucura, é um delírio, é uma fantasia das nossas cabeças. Bom, isso eu não posso dizer que seja mentira, porque muitas das situações de disforia de gênero, que a senhora tem que pesquisar mais sobre disforia de gênero, isso está relacionado com traumas no passado, com situações na família, como, por exemplo, a senhora mesmo falou que a senhora foi criada pela sua mãe e pelas suas tias e avós. Onde é que está o seu pai nisso? Muitas famílias desestruturadas têm esse problema, consequências desses ativismo e da desconstrução social promovida pelos movimentos que a senhora apoia. Como, por exemplo, no passado, eu vou dar alguns exemplos aqui agora. Esses exemplos mostram o quanto a pseudociência tem trabalhado para traumatizar crianças e, consequentemente, fazê-las delas como fantoches para ideologias que a senhora defende, como o caso de Alfred Kinsey ou John Money. Inclusive com falas extremamente criminosas, como a do deputado que antecedeu, associando as famílias, as mães, à pedofilia, à hipersexualização da infância. Deputada, eu aconselho a senhora a investigar mais o que acontece fora do Brasil, principalmente porque todas essas políticas que a senhora está defendendo, primeiro, acontecem aqui fora. E as pessoas já viram, os líderes, os políticos já viram o que acontece referente a isso. É verdade, sim, que é a hipersexualização, senão a senhora não estava vendo isso aí no Netflix. O final disso é a pedofilia. Como a Eugênia falou, qual o interesse de bloquear os hormônios de uma criança e permanecer o corpo dessa criança como o corpo desse adolescente como de uma criança? Será que não tem um objetivo escuso nisso? Porque, pelo que eu saiba, os bloqueadores hormonais, eles não têm um caminho de volta. São procedimentos invasivos que são danos irreversíveis, que também a senhora não deve saber, provavelmente. Nós não estamos aqui, como foi dito também por uma palestrante, que fazia a comparação de lobotomia e tortura com tratamento de transição. Isso daqui é de uma... Deputada, a senhora que mencionou sobre lobotomia, isso era ciência no passado. Será que a senhora não sabe sobre a história da ciência? De uma criminalidade tão violenta, de uma irresponsabilidade tão grande, associar tortura e lobotomia a processo de transição que me faltam até palavras para continuar descrevendo o... Bom, vamos finalizar porque ela simplesmente só colocou narrativas e o vídeo já está bastante grande. No livro The Discovery of Unconscience, Henry Ellenberg, às vezes considerado o pai da psiquiatria, deputada, com quase 900 páginas de estudo, mostra que os traumas sofridos durante a infância têm sido a causa principal para as ilusões da teoria de gênero adotada pelos indivíduos quando adultos. Isto é visto desde faz um século. Olha essas imagens aqui da Gay Pride em Nova York na semana passada. E os estudos de Alfred Kinsey, deputada, que masturbou crianças de 6 meses de idade e fora confirmado pelo próprio instituto que leva o seu nome em 1995. Será que o sistema e a engenharia social inteira estão colaborando para que os indivíduos tenham problemas em nome de uma agenda política, como disse Gayle Rubin? São tantos fatores, deputada, que eu posso ficar aqui dias expondo para a senhora. Mas eu acho que não faz a menor diferença, já que a senhora segue uma agenda. Mas a senhora tem a máquina pública na mão. A senhora devia estudar para refutar os nossos argumentos, ao invés de fazer acusações levianas. Eu garanto para a senhora que toda a nossa base ela é científica, sim. E existe um grupo de milhares de pessoas que podem nos apoiar. Diferentemente da senhora, que apenas tem falácias e movimentos políticos que são facilmente refutados. Tenha um bom dia, uma boa tarde, eu não sei que horas é no Brasil, mas qualquer coisa eu estou disponível. Eu tenho um livro publicado, a senhora poderia adquiri-lo e refutá-lo cientificamente, já que eu deixei 15 páginas de referências bibliográficas. Talvez seria uma forma mais sutil da senhora ter base para nos atacar. No entanto,